Uma mente suicida, depressiva, síndrome do pânico, ambientes que eram verdadeiros umbrais aqui na Terra, tormentos espirituais, relacionamentos muito tóxicos e abusivos e uma quase morte por overdose de cocaína. É para trazer um pouco da minha história e mostrar que é possível a gente renascer e se transformar, independente de qualquer caos que a gente esteja vivendo, que eu vim trazer o vídeo de hoje. Então, vem comigo. Eu estou Janaína Mara, bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa porque eu tive um problema com o meu microfone. Então, vocês vão ter que aumentar o volume ou colocar legenda para conseguir me acompanhar melhor. Peço desculpas mais uma vez, mas eu não queria deixar de vir gravar esse vídeo. E esse vídeo ele foi dividido em 3 partes, sendo que a primeira é traumas e sofrimento, o grande caos. Bom, para quem acompanha um pouco o meu canal, né, já conhece um pouco da minha história, sabe que por volta dos meus 5, 6 anos de idade, eu sofri um abuso sexual, né? E esse tormento, esse trauma me acompanhou por muitos anos da minha vida, até os meus 34 anos, que foi quando eu comecei meu processo de cura, né? Foi quando eu consegui falar, colocar para fora, né? Só com 34 anos eu consegui colocar para fora, né? E quando eu consegui colocar para fora, eu descobri que isso era mais comum do que eu imaginava, que muitas mulheres já passaram por isso. A maioria mulheres, mas não só mulheres, homens também, né? E aquilo me acompanhou, né? Esse trauma me acompanhou por muitos anos da minha vida, porque eu reprimia aquilo, né? Eu escondia de mim mesmo aquilo. E como já disse Jung, né? Tudo que está no nosso inconsciente, ele comanda a nossa vida e a gente chama aquilo de destino, né? A gente reprime para as sombras, né? Um trauma. E aquilo vai comandar a nossa vida, né? Ele só vai crescendo, vai sendo alimentado ali e vai comandando a nossa vida e a gente não sabe porque a nossa vida tá como tá, né? Porque a gente está atraindo aquelas coisas, porque a nossa realidade está como tá, né? Porque aquela coisa que foi reprimida no inconsciente, ela guia a nossa vida até que a gente olhe para aquilo e cure, né? E leve luz para aquilo, transmute aquilo, aquele trauma. E com 7, 8 anos de idade, mais ou menos, já vieram os primeiros acessos de raiva, né? Quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade, sabe? Já vieram os primeiros acessos de raiva, eu era muito irritável, né? E muito egoísta também, não queria emprestar nada das minhas coisas, eu era muito egoísta e irritável, né? Me irritava fácil, sabe? Sentia raiva, muita raiva. Quando eu tinha por volta dos meus 11 anos, eu tive o meu primeiro porre alcoólico, com 11 anos. Meu pai tinha bebidas alcoólicas em casa e eu ingeria escondido, né, bebidas. E fiquei bêbada pela primeira vez com 11 anos. Com 13 anos eu já estava completamente crazy. Já saía, virava à noite, bebia muito, né? E só não digo que eu fumava porque eu não sabia tragar, mas já pegava cigarro, né? E bebia e saía, virava à noite. Com 14 anos eu já fumava, bebia muito, virava à noite. Frequentava ambientes muito umbralinos e tóxicos com pessoas drogadas e bêbadas. E com 14 anos eu também comecei a usar cola de sapateiro. Eu baforava cola e thinner de sapateiro, né? E comecei a ter minhas primeiras crises de depressão, né? Eu lembro que uma vez eu estava num curso, era um curso onde a gente tinha várias aulas diferentes, de música, teatro. Uma vez eu estava na sala de aula e saí pro banheiro e comecei a chorar desesperadamente. Não sabia por que aquela angústia tão forte dentro de mim. Comecei a chorar no banheiro e depois voltei para aula com o olho todo vermelho, né? E as pessoas me perguntando o que tinha acontecido e eu nem sabia responder. Eu via um mundo cinza, eu carregava uma dor dentro de mim. E eu me cortava, comecei a me cortar,
né? Eu queria acabar com a minha vida. Até hoje eu tenho marcas desses cortes que eu fazia com gilete, né? Me cortava. E assim fui, né? Com 15 anos eu tive minha primeira crise de síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico é como se fosse uma ansiedade muito potencializada, né? Quando eu tinha essas crises, era como se eu me desconectasse de mim mesma. Eu não sei explicar, acho que só quem já passou, né, por isso, por essas crises de pânico, sabe a sensação que é. Você quer ser qualquer pessoa no mundo, menos você, né? Parece que você vai morrer. É uma sensação de que você vai morrer. Eu me sentia desconectada de mim, é como se eu não tivesse em mim, né? Minha mão ficava gelada, suada, minha boca ficava toda roxa, meu coração acelerava e parecia que eu ia morrer naquele momento. E eu queria ser qualquer pessoa no mundo, menos eu mesma. Eu me desconectava. Quando vieram as crises de pânico, também vieram os tormentos espirituais. Eu comecei a ver um monte de coisa, de sombras, de vulto. Começava a ver uns seres muito bizarros, sabe? E começou tudo isso junto. E quanto mais vinha as crises, mais eu bebia. Porque eu achava que bebendo aquilo me tirava, né? Porque eu ficava bêbada, dormia e não via nada. Então eu passei a beber todos os dias eu ficava bêbada, ia dormir bêbada, todos os dias. Eu lembro que com 14 anos também, eu pulei essa parte, mas eu lembro que com 14 anos, né, uma vez eu saí e eu tinha ingerido, né, além da cola que eu usava, né, na cola de sapateiro, eu ingeri uns comprimidos que alguém me deu, que eu acho que era tarja preta, e misturei com a cola e com muito álcool, né, e voltei pra casa, assim, com uma sensação de muito sono, e eu dormi, aquele dia eu desmaiei, e no outro dia acordei com a minha mãe, com o ouvido no meu peito, né, vendo se eu tava respirando, porque ela disse que ela me chacoalhava e meu corpo mole, ela pensou que eu tava morta, né. Então eu tive várias experiências assim muito pesadas. Com meus 19 anos, eu entrei num relacionamento muito tóxico e através desse relacionamento eu conheci a cocaína e comecei a usar cocaína, né? Usei cocaína, era um relacionamento muito tóxico, com muito abuso psicológico, até que teve um abuso físico, né? E durante esses usos, né, que eu fazia da cocaína, junto com a depressão, com o álcool, né, tudo junto, eu quase tive uma overdose, né, de cocaína. Usei e comecei a passar muito mal. E eu queria mais, estava passando mal já e queria mais. Se eu tivesse conseguido aquela dose a mais, com certeza eu não estaria aqui agora, né? Eu teria partido, né? Naquela circunstância. Eu fiquei muito mal, né? Quase chamaram ambulância para mim naquele dia. Nossa, foi assim um dia que foi muito horrível, né? Para mim, tinha alguns amigos, né? Alguns colegas que também usavam, né? Faziam uso da droga, a gente tava junto, eles ficaram muito assustados. E eu venho desse contexto, né? Muito pesado, né? E para mim tá aqui falando esse vídeo hoje me demanda uma certa energia, né? Porque é como se tivesse que voltar em todos aqueles momentos. Gente, por incrível que pareça, o microfone voltou. Então vamos lá. E quando eu tinha mais ou menos os meus 21 anos de idade, algo dentro de mim começou a mudar, né? Foi uma época que eu comecei a trabalhar com crianças. Olha como são as coisas. Eu comecei a trabalhar numa ONG que cuidava de crianças vítimas de violência sexual, né? Vítimas de abuso e violência sexual. E até então eu continuava reprimindo dentro de mim, né, aquilo que tinha acontecido. Mas a partir daquele momento, com 21 anos, né, que ao mesmo tempo que eu ajudava aquelas crianças, eu também estava recebendo, né, uma cura que eu nem entendia. Eu comecei a sentir uma vontade de me transformar, de sair, de tirar aquela dor de dentro de mim. E eu lembro que nesse lugar onde eu trabalhava,
tinha uma biblioteca, porque lá também servia como um lugar onde tinha os cursos, né? E aí tinha uma biblioteca muito bonita. E eu ia lá nessa biblioteca, né? E queria pegar livros de autoconhecimento, que falasse sobre isso, né? De autoajuda, sabe? Para eu sair daquilo, né? Tirar aquela angústia do meu peito que eu ainda carregava, né? Então, aquela biblioteca para mim foi uma coisa muito maravilhosa na minha vida, né? Porque eu peguei vários livros que me trouxeram, né? Vários insights e passinho a passinho, né? Eu fui ali buscando informações. Aí eu comecei a buscar meditações guiadas. Foi nessa época que eu encontrei a Louise Hay, né? Comecei a fazer meditação guiada, mas eu ainda tinha muita depressão, eu era dependente emocional, eu ainda estava nesse relacionamento tóxico, né? E ainda consumia cocaína, né? Às vezes consumia, ainda não era igual antes, né? Já não bebia todos os dias, mas ainda consumia, ainda bebia, né? Ainda ingeria álcool. Mas foi aí que começou eu querer sair, né? Querer sair disso, sabe? Querer colocar minha cabeça para fora, né? Daquele poço, daquela lama que eu tava, né? E quanto mais eu buscava, né, isso, informações, né, para me curar, mais buscava esse autoconhecimento, mais aquele relacionamento ficava insustentável, pior ele ficava, sabe? Até que a gente conseguiu romper, mas ainda assim eu ficava com muita crise de choro e depressão, porque eu estava dependente emocionalmente, né? Era uma química, né? Era como um vício, né? Aquele relacionamento era como se fosse um vício, né? Que a gente sabe que é tóxico, mas quer, né? Gera toda uma química dentro do nosso corpo. E só que a gente conseguiu romper mesmo que eu continuasse, né, com aquelas crises e tudo. E aí quando eu tinha 25 anos, né, uma amiga minha reapareceu na minha vida depois de 10 anos, né? Isso eu tinha conseguido romper mesmo esse relacionamento quando eu tinha uns 24 anos, né? Quando eu tinha uns 25, ela reapareceu na minha vida. E agora a gente vai entrar na parte 2 desse vídeo, que é o começo da cura. Quando essa amiga ela ressurgiu na minha vida, né, depois de 10 anos, né, que foram os piores 10 anos da minha vida, e quando eu comecei a sair, né, desse limbo, porque a vibração dela era diferente, né, da minha, ela não ia conseguir me acessar na vibração que eu estava antes, né, tanto que a gente ficou sem se ver 10 anos, porque eu estava numa vibração muito pesada, né, e ela sempre buscou, né, a espiritualidade, né, sempre esteve em centro espírita, né, buscando essas informações, né. E eu não, né? Eu estava à beira da morte, né? Tanto que teve um dia, né, nesses 10 anos que eu esqueci de contar também, que eu estava muito bêbada, eu tinha usado cocaína, e eu estava no 14º andar de um prédio e me pendurei na janela, porque eu queria morrer, eu queria acabar com a minha vida. Gente, eu senti uma força me puxando para trás, assim, ó, sabe? Como você falasse, não, não é o seu momento, sabe? Nossa, foi muito incrível aquilo. E depois eu tive que fazer muito trabalho, sabe? Para me curar, para me perdoar daquilo, sabe? Porque eu podia ter acabado com a minha vida, né? Então depois eu tive que fazer todo um trabalho, né? Para me perdoar. E, enfim, aí essa amiga apareceu na minha vida 10 anos depois e me convidou para consagrar a medicina da ayahuasca. E nessa consagração, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou uma antes e uma depois dessa experiência com a medicina. Até me emociona, assim, porque foi muito intenso para mim, né, aquela experiência. E eu digo que é porque eu já tinha uma sensibilidade, né, que eu não trabalhava, né. Eu já tinha uma sensibilidade. Eu lembro que quando eu tinha uns 7 anos, né, quando eu era criança, antes de começar a me afundar, né, na minha vida, eu tinha umas experiências de sair do corpo, né, eu saía e via meu corpo ali na cama, sabe? Tinha vez que era como se o teto eu conseguisse ver através do teto, né, da minha casa e visse todo o céu estrelado, assim, ó. E tinha essas experiências, né, então eu já tinha uma certa sensibilidade, né. E quando eu consagrei o ayahuasca, eu tive uma experiência muito intensa,
né? Tem uma que eu tive com essa pessoa, né, que eu me relacionei, foi a pessoa que me apresentou a cocaína, que era um relacionamento, né, muito tóxico, eu não conseguia entender que era uma coisa de ódio e amor, não conseguia, era uma dependência emocional, né, não conseguia entender por que eu não conseguia sair daquela relação, né, eu tive uma experiência com essa pessoa, né, de vidas passadas, mas a experiência que eu queria trazer aqui hoje, né, quando consagrei o ayahuasca pela primeira vez, mais forte que eu tive, foi que quando eu comecei a entrar na força, né, porque eles chamam a força da ayahuasca, né, como se um véu se rasgasse, é como se seu terceiro olho se abrisse, você começasse a ver, né, o mundo espiritual, o que está acontecendo, né, e eu até me arrepio toda, gente, porque naquele momento eu comecei a ouvir como se fosse alguém tossindo do meu lado, sabe, eu escutava alguém tossindo assim, ó, do meu lado, e aquela energia pesada, pesada, e aquela coisa falava assim, eu tô em você há tanto tempo, porque você quer que eu saia agora? Eu não vou embora, eu tô em você há tanto tempo. Nossa, gente, só de lembrar disso, sabe? Só que eu também senti como se tivesse alguém me protegendo, né? Mas eu vi aquela coisa, meu Deus, e aquilo foi uma briga, assim, quase a madrugada inteira, com aquela coisa. Eu vomitei, eu, sabe, vi aquela coisa, eu deitada no colchão e vomitando, assim, com a cabeça, né, vomitando no chão e deitada no colchão, e aquela coisa dava a volta no colchão e falava, eu não vou embora, eu vou entrar em você de novo, eu vou entrar em você de novo. Gente, tinha um encosto me acompanhando, né, porque, claro, né, tem os espíritos, né, que não superou, né, que ainda estão apegados no vício, né, um vício seja em álcool, em droga, né, que desencarnou assim com muitos vícios e não superou isso, né, ainda vivem em esferas mais densas, né, eles vêm se alimentar, né, dessa energia. Como que eles se alimentam dessa energia? Através dos vícios de nós encarnados, né, inclusive eles induzem, né, às vezes a gente acha que aquele pensamento é nosso, né, mas não, né, são desses espíritos, né, que querem se alimentar, né, querem suprir os seus vícios através de nós encarnados, né, dessa energia. Então a gente consome e eles sugam, né, a energia daquilo, daquela bebida, daquela droga, né, então tinha algo ali me acompanhando, né, e sempre me induzindo a usar. Gente, isso é muito forte para mim, tá, falar, então eu me emociono um pouco. E só que essa experiência, né, toda aquela madrugada brigando com aquela coisa, não, vai embora, sabe? Eu falava, né, vai embora, sai daqui. E aquela coisa, não, eu não vou, sabe? Já tô em você, já tô com você há tanto tempo, não vou embora agora, sabe? Até que teve um momento, depois de muita briga, que eu via como se fosse a imagem de um anjo, né? E ele falava para mim, esse anjo, ele falava, agora para de brigar e envia a luz, emana a luz, né? Faz uma oração para essa energia, né? Envia a luz para ela, pede para que ela encontre o caminho. E aí eu senti uma sensação de paz, sabe? Comecei a parar de brigar com aquela coisa, com aquele espírito, e comecei a enviar, né, luz para aquele ser, né? Para que ele encontrasse o caminho. Comecei a fazer uma oração, até que, gente, era como se aquela coisa tivesse ido embora. E aí, gente, veio uma experiência muito linda. Eu via como se fosse a silhueta, assim, ó, de Jesus Cristo. Era Jesus, era uma luz, mas eu sabia que era a energia crística. Eu sempre tive muita afinidade, né, com a energia crística, né? Inclusive, olha só, né, agora na ressonância harmônica, quando eu comecei a fazer a ressonância harmônica, eu pedi a consciência crística, né? Eu sempre tive essa afinidade, sabe, com essa energia crística, né? E eu via como se fosse, né, era Cristo ali, né, uma luz. E aquela luz, gente, Cristo sentava num trono, né, como se fosse dentro do meu coração. Ele sentava num trono como se fosse dentro do meu coração. E ele falava,
agora sim eu voltei a ocupar o meu lugar. Tá vendo quem estava ocupando? Agora sim eu voltei pro meu lugar. Gente, nossa, dá vontade de chorar. Eu chorei tanto, porque foi uma coisa tão linda, sabe? Foi uma experiência tão linda para mim. E aí, gente, foi tudo sincronizado. Quando eu tive essa experiência, começou uma chuva muito forte, como se estivesse limpando tudo aquilo, sabe? Limpando tudo aquilo, sabe? E aí isso foi um grande divisor de águas para mim, sabe? Essa experiência, né, que eu tive com a medicina ayahuasca, né? E eu fiquei assim toda semana, né? Toda semana depois daquela experiência, né? Porque só depois disso, né, eu consegui dormir, né, tranquila. E quando eu acordei, eu sentia um quentinho no meu coração, né? Como se Cristo estivesse ali mesmo, né? Já não era mais aquela coisa que estava me acompanhando, era Cristo que ia me acompanhar. Gente, eu sentia um calorzinho tão diferente no meu coração, sabe? Era uma coisa, era como foi um renascimento, né? Eu renasci naquele dia, eu renasci. Gente, depois daquele dia, eu nunca mais usei cocaína, nunca mais, né? Eu comecei a usar as medicinas, né? Eu usei o rapé, né? Comecei a usar rapé, eu nem queria mais saber, sabe? Nada, assim. Eu lembro que uma vez, né? Eu até cheguei a sair com uma pessoa que usava ainda, né? Que eu usava com essa pessoa, era um amigo. E ele usou, né? Na minha frente. Ai, não sei o que, você quer, né? Porque eu usava com ele antes. Eu falei, não, eu não quero, sabe? Ou seja, né, já tinha tido uma grande transformação, mas ainda, né, vez ou outra frequentava os mesmos ambientes, né, porque tinha várias crenças ainda, né, que estavam, né, dentro de mim, assim. Então, gente, essa experiência foi muito transformadora, né, com a medicina da ayahuasca, né. Eu agradeço demais, né, essa minha amiga que me levou, que ela só conseguiu me acessar, né, depois que eu comecei, né, a querer sair daquilo, né? E aí a espiritualidade, né? Meus guias me levaram, né? Me levaram para ter essa experiência, né? Para ver o que era, o que estava acontecendo, o que tá, sabe? E gente, durante essa experiência também que eu esqueci de contar, né? Quando antes de eu disso, né? De Jesus aparecer e falar, né? E falar, nossa, agora eu que tô aqui no meu lugar, né? Não é mais essa coisa e tudo. Eu me vi diante de mim mesma com o corpo todo intoxicado, né? Eu me vi diante de mim mesma com o corpo todo intoxicado. E eu chorei, eu chorava e pedia perdão para mim mesma. Eu me via diante de mim, toda intoxicada, e chorava e pedia perdão. E falava, me desculpa ter feito isso com você, eu não queria ter feito isso com você, me perdoa por ter feito isso com você. Sabe? Então foram vários processos, né, com essa experiência com a medicina ayahuasca, né? Então muita gente fala muita coisa, né, da ayahuasca e tal, são muitas opiniões diversas, né? Mas para mim ela foi um grande divisor de água, né? Lembrando que foi num lugar, né, assim, um lugar de muito respeito, né? De muita força espiritual, né? E de muita seriedade, né? Acho que essa é a palavra-chave, muita seriedade, né? Seriedade espiritual, respeito, muita consciência, né? Eram pessoas que, sabe, já tinham trabalhado, já tinham tido suas catarses, sabe, muito forte, e que hoje puderam, né, abrir um espaço para poder cuidar de outras pessoas através da medicina, né? Porque cada um encontra caminhos, né? A consciência vai expandindo e cada um vai encontrando, tem caminhos, se afinizam com caminhos diferentes para ir ajudando outras pessoas, né? Porque como o professor Hélio Couto fala, né? A gente vai expandindo e expande para quê? Para ajudar outras pessoas, né? Quanto mais a gente cresce, mais a gente ajuda, né? E essas pessoas que eu falo que são de consciência, né? Que expandiram a consciência, se afinizaram com esse caminho da medicina, né? Para ajudar outras pessoas, né? E me ajudaram muito. Eu sou muito grata,
né? Inclusive, a última vez que eu consagrei a medicina foi esse ano, em maio, né? Se eu não me engano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, acho que foi em maio. E também veio outra experiência muito bonita, né? Claro que ela traz as sombras, né? Você vê as sombras, entendeu? Ela não mostra mais do que você pode aguentar, né? Porque Deus é misericordioso, o universo é misericordioso com a gente sempre, né? Então ela não traz mais, né? Do que você pode, do que você pode ver, do que você pode ver, do que você aguenta ver, né? Ela traz aquilo que é necessário. E não estou dizendo com isso que o caminho de todo mundo é passar por isso, né? Que o único caminho de cura é consagrando a medicina. Não, eu estou aqui apenas compartilhando a minha experiência, né? Eu estou compartilhando a minha experiência, como foi o meu processo, né? De cura e de grande transformação, né? E a medicina, eu acho que ela fez parte dessa grande transformação, né? Para mim. E aí depois, né, da medicina, da ayahuasca, quando eu consagrei a ayahuasca, aí eu fui viajar, né? Eu decidi que eu queria viajar, que eu queria conhecer outras coisas, né? E aí fui mochilar, né? Fui para o Chile, de lá comecei a viajar, conhecer outras coisas, outras culturas, e minha mente foi mudando, né? Fui expandindo, fui buscando outras coisas, outras terapias, e aí eu já não queria mais parar de buscar, né? E aí eu só queria buscar mais e mais e mais, né? E aí muitas coisas eu não entendi ainda, né? Eu não tinha conseguido ainda ver para aquilo, olhar para aquele trauma, né? De quando que eu tinha vivido quando eu era criança, né? Desse abuso, né? E aí só que eu continuei buscando essa cura, né? Buscando terapias e tudo, né? Porque essa divisor de águas, né? Com a medicina ayahuasca, né? Ela me trouxe essa grande transformação, mas aquele trauma ainda estava em mim, ainda não, acho que aquilo ainda era muito pesado para mim, que eu não conseguia ver, e a medicina também não podia me trazer, né? Porque era ainda muito pesado, eu não queria ver, né? Aquilo. Mas eu continuei buscando, né? E eu não queria mais parar de buscar esse autoconhecimento, né? E nossa, fui cada vez mais buscando, era vídeos, gente. E é muito doido que quando a gente tá nessa busca, a gente começa, né, a se abrir, né, para essa busca, para se autoconhecer, né, para se melhorar mesmo, porque a gente quer sair daquela lamaçal que a gente tá, né? A gente quer se curar, a gente quer viver bem, a gente quer ser feliz, né? A gente quer ser feliz, então a gente começa a buscar de todos os lados, né? Eu buscava, eu lia, eu assistia vídeo, nossa, eu buscava incansavelmente, sabe? E várias terapias, né? Até que eu cheguei um dia com 34 anos, que eu fiz uma terapia, uma constelação familiar, né? E através dessa constelação familiar veio à tona, submergiu a coisa do abuso, né? E isso veio com muita dor, né? Claro, com muita dor, muito choro, né? Eu ficava chorando em casa, assim, sozinha, mas transformando, né? Porque eu precisava estar fortalecida para poder olhar para aquilo, né? Então eu já vinha me fortalecendo, né? Através da medicina, de todo aquele conteúdo que eu consumia, né? Eu já estava mais fortalecida para poder olhar para aquilo, né? Que para mim eu não conseguia aceitar, né? E aí depois que eu vi, que eu olhei para aquilo, eu ainda não conseguia aceitar, né? E começou todo o processo, né? De dor e tentar entender. Primeiro era eu entender que aquilo tinha acontecido, né? De eu aceitar que aquilo tinha acontecido, né? Esse foi o primeiro passo. Ah, eu aceito, né? Que isso aconteceu. Tudo bem, isso realmente aconteceu. Caramba, eu não consigo mais esconder de mim, né? Isso aconteceu, né? Eu sofri esse abuso quando era criança, né? Por uma pessoa que devia me proteger, né? Isso aconteceu. E aí tá, e agora como é que a gente vai cuidar disso, né? E aí continuei, né? Todo esse processo, né? Todo esse processo de cura, né? E nossa, como é que eu vou curar isso, né? Primeiro eu tinha que ver, depois eu não conseguia aceitar, né? Não conseguia aceitar, não conseguia perdoar a pessoa, não conseguia. E agora a gente vai para o terceiro ponto desse vídeo, que é a cura da criança ferida. Então, gente, eu carregava uma criança completamente ferida e traumatizada dentro de mim, né? E eu tive que começar a fazer a cura dessa criança, né? Então, com 34 anos, eu consegui, né, expor, falar sobre isso,
né, e fui descobrindo que tinham várias outras mulheres, né, inclusive próximas de mim, né, que eu consegui falar, né, comentar que eu tinha passado por isso, e a pessoa falar também, sabe? Nossa, eu também passei por isso, né, quando eu era criança. Nossa, eu também passei por isso. Isso foram várias vezes, né, e o fato de eu conseguir falar, sabe, já me mostrava o quanto eu tinha, né, evoluído, porque até então eu escondia de mim mesmo, né, não queria olhar para aquilo. E eu fui entendendo que muitas pessoas, né, também já passaram, né, por isso, por esse trauma. E eu fui buscando mais conhecimentos, né, queria curar aquilo, queria curar aquilo. E com 35 anos, eu comecei a fazer a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, né, que também aí já é um outro divisor de águas da minha vida, né. Eu só tenho a agradecer a professora Hélio Couto essa consciência, né, que a gente tem, né, que a gente pode ter acesso, né, mas é como disse Jesus Cristo, né, ele diz, quem tem ouvido, ouve, né, então aqueles que têm ouvido, conseguem ouvir, né, porque o professor Hélio Couto já tinha começado a ver as palestras dele, eu acho que quando eu tinha meus 21 anos, quando eu comecei a buscar, né, essas leituras dessa biblioteca, eu lembro que eu encontrei os vídeos dele e tudo, mas para mim ele estava falando grego, eu não entendia nada, aquelas palestras de 3 horas, não, o que é isso que esse homem está falando, não estou entendendo nada, porque eu não vibrava naquela frequência, né, aquelas informações não iam chegar até mim. Como ele mesmo diz, né, o próprio sistema, né, a própria ressonância, ela está protegida, né, ela é protegida pelo próprio universo, né, pela própria vibração, né, a própria vibração protege, né, a ressonância harmônica, né, de como ela é feita, das pessoas que querem acessar para o mal, né, ela se protege por ela mesma, porque ela é uma vibração, né, e se você alcança a vibração, né, para chegar até a ressonância, né, para receber as ondas de informação, é porque você já está numa vibração que pode acessar ela e receber, né? Então, isso é muito importante, né? Inclusive para todos vocês que são ressonantes, né? Que estão aqui, por mais que estejam passando por catarse, né? Entenderem que a vibração de vocês já é uma vibração diferente, né? De muitas pessoas, né? Que estão ainda no nível, né? De vibração mais baixa, né, de uma densidade, né, maior, né, porque só de ter acesso, né, à ressonância harmônica, de receber as ondas, quer dizer que a vibração já está acima da maioria, eu diria que a maioria, né, das pessoas. Então, gente, até que eu cheguei, né, na ressonância harmônica, né, buscando. Aí, quando eu comecei a fazer receber a minha primeira onda, né, eu comecei a ter muito acesso a isso, né, a esse trauma que eu vivi quando era criança. E fui buscando a cura dele, né, e fui falando sobre ele, e fui querendo, sabe, levar luz para aquilo, né, até que chegou o dia que eu achei que eu jamais achei que eu conseguiria, e foi perdoar, né? Perdoar o agressor, o abusador. E isso foi realmente como se eu tivesse tirado uns 200 quilos de cima de mim, né? Porque o perdão, né, não quer dizer que você tenha que estar do lado da pessoa, né? Ou concordar com aquilo, né? Mas é muito mais profundo que isso, né? Uma libertação para você. E é uma compaixão que você tem tão grande que você cria dentro de você, né? E não é justificando, né, um erro desses, mas me veio muito na memória um senhor, né? Porque naquela época que eu trabalhava com crianças que eram vítimas, né, de violência sexual, e só atendiam crianças e adolescentes dos 3 aos 18 anos, teve uma vez que eles abriram uma exceção para um senhor que era pedófilo.
ele era o abusador. E ele contando a história dele, porque eu era educadora, né? Eu era educadora social, né? Eu me formei em artes visuais e trabalhava com essas crianças. Elas ficavam comigo numa sala fazendo atividades artísticas para ir soltando e poderem ir para o set terapêutico, fazer a terapia, né? E aí eles atenderam, né? Os psicólogos abriram uma sessão para atender esse senhor, né? Que era o pedófilo. E ele contava que ele tinha sido abusado toda a infância dele. Eu acho que era pelo pai dele, o próprio pai dele abusava dele quando ele era criança. E ele não conseguiu curar aquele trauma, e além de não conseguir curar, ele reproduzia a violência, né, com outras crianças, ele fazia o mesmo, né. Então, eu fui recebendo um download de compreensão muito grande, né, daquilo que eu tinha vivido, né, e fui conseguindo perdoar, né, essa pessoa, assim, e hoje eu posso afirmar, assim, eu consigo afirmar que eu realmente perdoei, eu superei esse trauma, eu perdoei, né, eu superei. E aí, junto, né, com esse trauma que eu superei, né, depois de vários meses, né, ainda com a ressonância. Não, isso, gente, foi para eu conseguir falar, eu perdoei mesmo, de verdade, do fundo do meu coração. Foi agora, na quinta onda. Foi na quinta onda. Foi agora, tá sendo agora, nessa quinta onda, tá? E junto com essa quinta onda agora, né, na verdade, desde a primeira onda, né, começou a vir muitas coisas da minha infância, né, de quando eu era criança, muitos traumas, né, que estão sendo curados, né, então, junto com esses traumas que submergiu a minha consciência, né, ficou muito claro de que muitos padrões repetitivos, né, que muitos sofrimentos que eu trouxe para minha vida, né, de coisas que vinham se repetindo, né? Como, o dinheiro sempre vai embora, sabe? Eu trabalho, ganho dinheiro, mas o dinheiro escapa pelas minhas mãos, né? Relacionamentos tóxicos e abusivos, sabe? Coisas que se repetiam, né? As respostas disso, né? Dessas repetições e desses sofrimentos estavam lá na minha infância, né? Traumas que eu trouxe da minha infância, né? Então, essa criança ferida que eu carregava, né, dentro de mim, né, que tinha sido reprimida, ela repetia, né, trazia esses padrões novamente, né, até que eu olhasse para ela e curasse essa criança. Eu estou no momento agora onde eu sigo, né, indo até essa criança, né, e resgatando muitas memórias, né? Muitas memórias estão sendo limpas, só que nesse momento de uma forma exponencial, gente, de uma maneira muito grande e rápida. Vem uma memória, eu limpo ela, vem outra memória, eu limpo ela, vem uma memória, eu descubro a crença que ela me trouxe naquela memória, naquele trauma, eu descubro a crença que ela me trouxe, né, para minha vida adulta, como isso refletiu na minha vida adulta, limpo aquilo e já vem outra, já vem outra, já vem outra, já vem outra. E aí, nossa, dessa criança tem vindo muita coisa, muitas memórias, sabe? Muitas memórias que estão sendo limpas. E aí começa a vir outras memórias da adolescência, né? De tudo isso que eu contei, né? De tudo isso para ser limpo também, de coisas que eu fiz comigo mesma, que eu tenho que me perdoar, né? De muita coisa sendo limpa, né? Então eu estou justamente nesse ponto, né? Fazendo toda essa limpeza e agora também, né? Na quinta onda, depois de uma oração, gente, eu fiz uma oração muito intensa, né? Pedindo uma ferramenta, porque isso foi antes de eu conseguir finalmente soltar esse perdão, né? Que eu pedi uma ferramenta para que eu conseguisse libertar isso, né? E eu cheguei até a EFT, né? Que é uma ferramenta que eu tenho usado muito, que eu me identifiquei demais, assim, né? Muito, e tá me ajudando demais, e tá
me ajudando a fazer essas curas, né? Essas curas, trazendo para a superfície da minha consciência, né? Memórias, traumas que estavam ali, gente, ali, ó, tudo enterrado, jogado para a sombra, né? Que eu tinha reprimido, jogado, eles estavam ali, ó, borbulhando, como diz o professor Hélio Couto, né? Eles estão ali borbulhando, né? Tudo que está na sombra, que a gente reprime, joga para a sombra, eles ficam ali, né? Vivos. É um ser vivo, é uma entidade viva, né? Ali guardada, escondida nas nossas sombras, né? E comandando a nossa vida, né? Inconscientemente, racionalmente a gente não pensa naquilo, mas ele está ali, ó, vivo, é uma energia viva, comandando a gente, né? Então eu tô tendo acesso, né? Acesso a isso. E limpando, 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 limpando. Gente, assim, de uma maneira que parece um jorrar de uma cachoeira, sabe? Um jorrar, água jorrando assim. Uma cachoeira jorrando água sem parar. É assim que eu consigo explicar essa experiência que eu tô tendo agora. Sabe? Que eu vejo uma coisa, eu limpo ela, já vem outra na sequência, e vem outra, e vem outra, e vem outra. É como se eu estivesse tirando camadas e camadas e camadas de, sabe, de uma grande sujeira que tivesse, sabe, dentro. E claro que algumas coisas, né, vêm assim, em volta de muita dor, né, de muita julgamentos, né, comigo mesma, né, eu percebo o quanto eu me odiava, sabe? E são coisas muito pesadas, assim, mas, sabe, tô conseguindo limpar aquilo, sabe? Julgamentos com outras pessoas, né? E, gente, assim, uma limpeza muito forte e uma torrente, né? Uma torrente de limpeza muito grande tem vindo agora, né? Que eu tô conseguindo limpar, né? E trazer para a superfície, né? Porque se a gente não traz, não olha para aquilo, a gente não consegue curar, né? Então, o objetivo, né, desse vídeo, eu fiz esse vídeo com 2 objetivos, né? O primeiro é para que você perceba o quanto você já evoluiu, né? Só de ser um ressonante, né? Porque eu acredito que quem está aqui no canal ou já é um ressonante ou está buscando informações para receber a onda de informações, né? Para receber a RH. E você já transformou muita coisa da sua vibração, né? Eu quero que você se conscientize do quanto você já mudou a sua vibração, porque às vezes a gente ainda está tão imerso naquele sofrimento, ainda naquela dor, e a gente nem percebe o quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente já se transformou, né? E a segunda coisa que eu queria trazer, né, fazendo esse vídeo hoje, é que você só vai conseguir transformar a sua vida curando a sua criança, né? Que primeiro você tem que curar aquela criança ferida dentro de você. Eu já venho trazendo isso em outros vídeos, né? Porque para mim é um processo muito importante, né? Porque muitos traumas, né, da gente, coisa que a gente viveu, que a gente aprendeu, das crenças que a gente tem hoje, foram inseridas em nós quando a gente era criança, né? E a gente precisa, né, curar essa criança, trazer esses traumas, né, para nossa superfície, estar consciente, né, deles. E quando a gente está consciente, a gente consegue limpar, a gente consegue levar luz para eles. E eu queria trazer um exercício também aqui da FT, mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande, né? Então eu vou trazer esse exercício no próximo vídeo, né? Junto com vocês, né? A gente vai trazer um trauma junto de quando era criança e vai limpar ele, né? Como eu estou fazendo, como eu estou utilizando a ferramenta. A gente vai trazer esse trauma e vai limpar juntos. Um trauma, fazendo a FT, vocês vão me acompanhando. E é isso, gente. Olha, gratidão. Reconheçam o quanto vocês já caminharam, né? O quanto vocês já cresceram, né? Vibracionalmente, o quanto vocês já expandiram, né? A consciência, só por estar buscando, só por ser ressonante ou estar buscando, né, informações para receber essas ondas, né? Por mais que você esteja passando
por cartazes, né? Por cartazes nesse momento, né? Você já cresceu bastante, sabe? Já evoluiu bastante e a tendência é evoluindo cada vez mais, né? Porque com esse vídeo eu também queria ilustrar, né? Pelo menos de mim, o quanto de sujeira que a gente acumula durante a vida, né? O quanto de sujeira a gente acumula e precisa limpar tudo isso, né? E essa limpeza, ela vem mesmo bagunçando tudo por dentro, né? Como se fosse uma faxina na casa, onde fica tudo de perna pro ar, né? Tudo bagunçado para poder se organizar, né? Então é isso, gente. Gratidão por quem ficou comigo até o final. Espero ter trazido insights, né, para você com esse vídeo e ter contribuído, né? Contribuído com a sua expansão, com a sua evolução. E é isso, gratidão. Quem gostou do vídeo, sabe, me ajuda aí, dá um like, né? Deixa um comentário para que, se esse vídeo foi importante para você, né? Você deixa aí um like, um comentário, para que ele chegue para mais pessoas e possa ajudar mais pessoas também, né? Que estão nesse caminho, nessa caminhada, buscando, né? Essa expansão mesmo e essa cura interior. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo.